antes de passarmos realmente para as estratégias, a gente tem que entender como é que se movimenta o mercado. Então, se nós dermos aqui afastarmos o zoom, aqui, claro, a gente está em OTC, tá? Mas o mercado OTC, ele tenta espelhar um mercado real. O mercado real ele vai se movimentar em ondas, ó, que são esses aqui, ó. São as ondas que fazem o preço trabalhar. Você nunca vai ver o mercado se movimentar assim, galera, ó. Deixa eu pegar aqui uma cor bacana. O mercado ele nunca vai se movimentar assim, ó, numa linha reta, tá? Isso aqui não existe. Ele vai se movimentar em ondas. Então aqui, ó, nós tivemos uma onda, aqui outra onda, ó. E essas ondas, foi feito um estudo e classificada elas como ondas de Elliott, que é o nome do, do cara que classificou essas ondas, tá? E ele fala que nós temos dentro do padrão de ondas, nós teríamos a primeira onda, tá? Aí a segunda onda é uma onda de correção. Aí nós teríamos uma terceira onda, novamente uma onda de correção e uma quarta onda, ok? Então o gráfico dentro da teoria de Elliott, o gráfico se movimenta dessa forma. Claro, perfeitinho assim? Não, não é perfeitinho assim, tá? Depois disso ele vai ter uma onda A, uma onda B e uma onda C, ok? Só para a gente entender. Basicamente é isso, a teoria de Elliott. Para a gente entender que o mercado ele se movimenta em ondas. Tá, por que eu preciso saber que o mercado se movimenta em ondas? Para você entender o porquê das estratégias, tá? Então, como o mercado se movimenta em ondas e essas ondas fazem correções, são os melhores pontos de entrada que a gente vai ter para identificar. E esses pontos, eles acabam marcando o gráfico e são pontos que você identifica com topos e fundos dessas ondas. São os pontos mais fortes do gráfico, onde ele tende a respeitar com maior frequência. Tá? Então, o que é um topo e um fundo? É muito simples. Se nós olharmos nesse momento aqui, ó, nesse período gráfico, nós vamos ter aqui, ó, um fundo, depois de uma movimentação de uma onda de baixa, nós temos um fundo, uma região onde o preço atingiu e fez um movimento reverso ao movimento anterior. E aqui nós temos um topo. Então, o fundo seria embaixo, muito simples, e um topo fica em cima, ok? Então, ó, aqui nós tivemos uma onda e uma segunda onda. Aqui nós temos uma terceira onda, ó, deixou novamente um fundo e deixou um outro topo, ok? Então, nós temos dessa forma topos e fundos que vão se formando. Ó, aqui um fundo, aqui um topo. Um fundo, um topo. Um fundo, um topo. Às vezes, fundos e topos estão muito próximos um do outro, ó, que é quando o preço ele se consolida, tá? Fica consolidação. Ele não está se distanciando tanto. Quando nós temos uma tendência, a tendência ela pode ser uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Tendência de alta, o preço vai para cima. Tendência de baixa, o preço vai para baixo. Como que nós identificamos uma tendência? Nós vamos analisar os topos e fundos. Então, deixa eu identificar uma tendência interessante aqui. Ó, aqui, se nós afastarmos o zoom, a gente vai ver claramente que o preço ele está subindo, ok? Então, vamos identificar aqui se está uma tendência saudável. Vamos lá. Ó, nós temos, então, um topo e um fundo, ok? Outro topo e um fundinho aqui. Um topo e um fundo. Vamos identificar esses topos e fundos aqui, ó. Ó. Às vezes eles não são tão claros, galera. Não são tão claros como nos desenhos. Mas a gente tem que aprender a identificar isso aqui que vai nos ajudar a ter sucesso
em nossas operações. Isso aqui é extremamente importante. Aqui, ó. Então vamos lá, uma tendência de alta, ó, como o desenho é diferenciado, ó. Tendência de alta você vai ter um fundo e um topo. Um fundo ascendente, ó, aqui eu tinha um fundo, aqui eu tenho outro. E um topo ascendente, ó, aqui tem um topo, aqui eu vou ter outro. Ó, isso aqui é uma tendência de alta, ele está deixando topos e fundos ascendentes, ok? Então aqui nós teríamos um topo, aqui um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Quando você tem isso aqui, é uma tendência de alta, podemos dizer saudável. Aí você vai lá, traça uma linha de tendência e você pode fazer operações na linha de tendência, ok? Já vamos falar mais sobre linha de tendência também. Agora, quando você tem, ó, uma tendência aqui, ó, um fundo, um topo, aí você tem aqui, ó, opa, o fundo e o fundo ficaram na mesma linha. Aí aqui, opa, o topo não alcançou o topo anterior. Agora aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui. Isso aqui não é uma tendência saudável, não é um mercado interessante para você estar operando. Ó, por quê? Você não sabe em qual tendência ele está, porque ele não está respeitando nenhuma tendência. Então, ó, nós temos aqui um fundo, um topo, beleza. Agora um fundo que não ficou ascendente, ó, ficou na mesma linha. Agora um topo que não ficou ascendente também, ficou na descendência. Ah, então na descendência, então é tendência de baixa. Só que o fundo teria que romper esse fundo anterior também, ó. Se fosse confirmar uma tendência de baixa aqui, esse fundo viria aqui embaixo, ó, para depois buscar aqui e aqui, ó. Ok? Só que ele não fez isso. Então aqui você não tem confirmada a tendência, ó. Ele rompeu o topo anterior. Aí fez um fundo. Então aqui, ó, é um gráfico que, se você não tem muita experiência, eu aconselho você não operar. Você vai fechar esse gráfico aqui e não vai fazer nada. Por quê? Está muito bagunçado, ok? É mais difícil você identificar pontos de entrada aqui. Você vai fugir desse gráfico. No, ó, vamos analisar então como é que estava o gráfico nesse período aqui, ó. Então nós tivemos um fundo aqui. Tivemos um fundo ali. Opa. E beleza, um topo ascendente. Um fundo, ó, o fundo ficou acima do fundo anterior. Beleza. Mesmo que seja pouco, mas ficou acima, ó. Aí tivemos um topo, um pouquinho acima também, beleza. Um fundo também em ascendência. Um topo em ascendência, ó, um fundo em ascendência. Então aqui é mais tranquilo você operar, tá? Ó, aqui tivemos uma breve correção aqui, ó. Ó, é mais tranquilo você operar aqui nesse gráfico, nesse momento. Ah, para qual operação, então, que você vai usar num gráfico assim? Já vamos te passar. Ó, aqui ele já parou de romper os fundos e topos, ó. Deu uma consolidada. Aí aqui ele já rompeu. Aqui ficou novamente um fundo ascendente, porém aqui já não rompeu o topo. Então você tem que ir tomando cuidado com gráfico desse tipo, ok?